Olá, bem-vindo ao ExumCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O ExumCast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Marcelo André, promotor de justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás e diretor da Escola Nacional do Ministério Público. Hoje, o nosso convidado, Cristiano Chaves, que dispensa muitas apresentações. Eu agradeço demais o Cristiano por ter nos honrado, brindado, ao aceitar o convite da Escola Superior. Eu tenho a plena convicção que ele vai nos auxiliar com muito conhecimento na data de hoje. Eu passo a palavra inicialmente para o colega Luiz Fernando para os agradecimentos iniciais e também que vai mediar esse nosso encontro. Luiz Fernando, a palavra está com você. Bom dia, Marcelo. Vou tentar mediar, né? E obrigado pelo convite de participar dessa exposição aí. O tema da aula de hoje é sobre execução de alimentos, revisional, visitas, guarda durante a pandemia. E quem vai falar sobre esse assunto e essa pessoa foi referência nas minhas aulas de Direito Civil na faculdade, é o Cristiano Chaves de Faria. Ele é mestre em família na sucessão contemporânea pela Universidade Católica de Salvador. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. É autor de várias obras de direito civil. Esse renomado professor dispensa maiores comentários. E, novamente, é um prazer estar aqui na presença. Eu só o conheci através da sua doutrina, dos seus livros em sala de aula. É um prazer aqui em passar a palavra ao professor Cristiano Chaves de Faria. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite ao Ministério Público de Goiás. Para mim, é uma enorme alegria. Eu fico muito feliz, muito honrado de estarmos aqui participando. E mais do que isso, já em outros momentos eu tive a oportunidade de estar presencialmente no Ministério Público de Goiás, sempre com o mais alto nível de discussões e de debates. Nesse momento, me parece também extremamente importante nós começarmos a prospectar, sim, a pensar em situações que possam envolver as nossas atividades, porque, ao que tudo indica, nós temos problemas muito novos, né? A marca registrada disso tudo, não tenho dúvidas, é o ineditismo. E, por isso, esses debates se mostram extremamente propícios. Então, eu queria, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, agradecer ao Dr. Marcelo, à Escola Superior do Ministério Público de Goiás, à Escola Nacional do Ministério Público, e registrar que, para mim, é uma grande alegria e um prazer renovado. Mas ainda, esse tema de hoje, e eu espero, do Luiz Fernando, e eu espero os demais colegas também que estão aqui participando conosco, eu espero que seja um momento inicial para as nossas reflexões, porque seguramente nós vamos ter um grande volume de situações envolvendo essas questões. Então, eu queria, numa primeira palavra, dizer isso, fazer o registro do agradecimento e parabenizar pela preocupação com o tema, mas também já pedir um pouco de licença para nós começarmos a falar, porque eu queria dividir um pouco esse nosso tempo, eu queria organizar um pouco do nosso tempo para abordarmos essa questão em diferentes perspectivas. E eu me explico. Primeiro, eu queria falar sobre a parte relativa aos alimentos, para depois abordar a questão relativa à convivência, já que são dois temas que possuem, sem dúvida, pontos de interseção. Sem dúvida, nós temos ali claramente pontos de confluência, mas também são temas que possuem particularidades, características muito próprias, e por isso eu acho que vale a pena fazermos uma abordagem aqui separadamente. Primeiro, eu queria, então, tratar das questões relativas aos alimentos. E com relação aos alimentos, eu queria também fazer uma divisão. Eu queria falar de duas questões preliminarmente sobre alimentos. A revisão de alimentos, mas também abordar, ainda que ano passado, a execução de alimentos. E eu vou me explicar, vou dizer o porquê. Em primeiro lugar, é que eu tenho acompanhado nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de confinamento, vamos chamar assim,
Eu tenho acompanhado muitos textos, tenho lido muitas coisas. Tivemos, nesse período, um ato normativo do CNJ recomendando aos magistrados algumas posturas a respeito de alimentos. Então, a soma disso tudo pode nos conduzir a uma questão que está a me preocupar. E que bom que estamos aqui no Ministério Público falando disso, porque cabe a nós, sem dúvida alguma, zelar, cuidar pelos interesses dos incapazes. E, não raro, na grande maioria das vezes, no mais das vezes, o credor de alimentos é um incapaz. Pois é, a questão é a seguinte, eu tenho lido muita coisa e muita gente afirmando peremptoriamente que neste período de pandemia, por conta das medidas governamentais de isolamento, de limitação de acesso a determinados serviços e, portanto, com impacto negativo sobre o exercício profissional de muitas pessoas, então passou a haver uma certa voz comum de que as revisões de alimentos procedem e de que todo devedor de alimentos passa a ter em seu favor o direito de requerer a revisão. Aliás, alguns juristas até mais empolgados, mais retóricos talvez até, começam a dizer que os devedores podem requerer ações revisionais de alimentos e que haveria uma certa presunção de veracidade dos fatos alegados, já que se enquadrariam no conceito de fatos notórios. E, por serem fatos notórios, haveria uma espécie de presunção, portanto, o juiz já poderia deferir a liminar. Eu queria, então, dizer que, com relação à revisão de alimentos, isso, de fato, me preocupa e me preocupa muito. Por quê? Eu acho que... eu não sei também, claro que esse confinamento muda radicalmente os hábitos das pessoas, muda radicalmente a forma de viver, a forma de pensar. Claro que, psicologicamente, as pessoas estão desgastadas. A incerteza de saber o amanhã é terrível. Me parece que tudo isso pode levar a uma certa oscilação também de personalidades. Então, as pessoas estão afirmando as coisas como se não houvesse amanhã. E me parece que nós temos que partir de uma premissa. O sistema jurídico brasileiro continua em vigor. Nós não tivemos uma revogação, nem total, nem parcial, nem expressa, nem tácita do sistema jurídico. Portanto, o artigo 1699 do Código Civil, esse artigo 1699 cuida da revisão de alimentos de uma forma muito clara. E este artigo, pertinente à matéria, diz expressamente: é possível a revisão de alimentos quando houver uma modificação fática nas circunstâncias que ocasionaram a fixação dos alimentos. Portanto, no famoso trinômio que todo mundo conhece, capacidade contributiva de quem paga, necessidade de quem recebe, proporcionalidade. Se há uma mudança fática em um dos pilares desse trinômio, e aí voltando para o caso prático, se o devedor perdeu sua capacidade contributiva, e isso me parece um fato verdadeiro, um fato palpável em muitos e muitos casos, considerando que esse devedor perdeu sua capacidade contributiva, então é intuitivo que possa este devedor requerer a revisão. Mas aí não precisa criar um novo sistema, não precisa reformar o Código Civil, tampouco criar uma legislação de emergência, uma legislação temporária, porque o próprio Código Civil já atende esse reclamo desse devedor. Também não vejo com bons olhos que se diga que há uma presunção de veracidade dos fatos e, portanto, uma presunção de que é caso de revisão. Não. O artigo 4º da Lei de Alimentos, a Lei de Alimentos é a Lei 5478/68. Esse artigo 4º da Lei de Alimentos diz: aplicam-se nas ações revisionais de alimentos o mesmo procedimento da ação de alimentos. E é possível a concessão de uma liminar. Então, o juiz pode conceder uma liminar, assim como na ação de alimentos, na ação revisional de alimentos, se houver prova pré-constituída. Então, meus amigos, me permitam dizer, eu estou muito tranquilo. Se esse devedor sofreu uma redução no seu salário, na sua remuneração, seu padrão remuneratório caiu por causa da pandemia, ele tem como provar. E se ele tem como provar, é natural que o juiz vá conceder a liminar.
se ele provar. O que eu quero dizer é que não me parece razoável invertermos o ônus de prova. Tirar dele, devedor, o ônus de prova é praticamente inviabilizar ao credor provar que o devedor não sofreu essa mudança. Até porque eu sei que não é comum, não é raro, muito pelo contrário, é a minoria, mas existem algumas categorias que não sofreram nenhum abalo com a pandemia. Outras até melhoraram. Eu estava comentando outro dia, eu não sei aí em Goiás, mas aqui em Salvador, nós paralisamos literalmente tudo. Tudo. Aqui em Salvador não funciona nada. Gente, olha, só para ter ideia, não funciona nem a academia de prédio. A academia do condomínio, o prefeito fechou. Eu nem sei se o prefeito podia fechar, né? Porque direito de propriedade, a competência seria da União. Não sei se o prefeito teria competência, mas também ninguém vai contestar essa altura, né? Ninguém vai arguir nenhum vício no ato do prefeito, seria uma medida antipática até para o Ministério Público discutir. Mas, enfim, tudo fechado, e tem uma categoria aqui que não sofreu nenhum abalo, que está até melhor, motoboy. Os motoboys estão hoje numa situação melhor do que tinham. Por que um motoboy devedor de alimentos vai ter a seu favor uma presunção? Por quê? Ele não precisa revisar os alimentos, ele está até ganhando mais do que ganhava antes. Então, em relação a certas categorias, a mim parece que não procede um pedido revisional. E por não proceder o pedido revisional nesses casos, é que me parece que nós precisamos afastar a falsa ideia de que haveria uma presunção de revisão de alimentos em favor dos devedores. Não estou com isso e quero até registrar, porque às vezes no afã da afirmação pode parecer uma ideia que existe, estou lembrando do Lulu Santos, uma ideia que existe na cabeça e que não tem a menor intenção de acontecer. Eu não quero dizer que estou me objetando ou que me coloco infenso, imune a admitir a revisão. Eu acho que é absolutamente possível a revisão, em especial para aquelas categorias que foram, sim, diretamente atingidas. Mas o que quero dizer é que essas categorias elas têm como provar o comprometimento remuneratório. E provado esse comprometimento remuneratório, o sistema jurídico funciona a favor delas. Nós não precisamos engendrar nenhuma solução mágica. Artigo 1699, a qualquer tempo, credor e devedor podem requerer revisão. 1699 do Código Civil. E o artigo 4º da Lei de Alimentos, procedimentalmente falando, sob o ponto de vista do procedimento, permitir ao devedor de alimentos que requeira uma liminar na ação revisional, desde que faça a prova pré-constituída. Simples assim. A prova pré-constituída é o ônus de prova dele, ele faz a prova e obtém a liminar. Mas, insisto, criar uma presunção, afirmar que todo devedor faz jus necessariamente, esses exageros retóricos é que estão, de certo modo, aí, a me causar algum tipo de incômodo em relação à revisão de alimentos. Então, notadamente em relação à revisão, esta é a minha percepção. Para o hoje. Para o porvir, para o amanhã, aí me parece que nós precisamos acrescentar outro detalhe. Nós precisamos estar atentos ao fato de que o pós-pandemia pode nos defrontar com um volume assustador de ações revisionais. Por quê? Ações revisionais, inclusive, recíprocas, também dos credores. Porque muitos credores vão também ter novas necessidades aí, escolares, sob o ponto de vista de saúde, de medicamentos, de tratamentos psicológicos para algumas pessoas. Então, pós-pandemia, há uma perspectiva clara de um incremento considerável no número de ações revisionais. E acho que nós precisamos estar atentos a isso para perceber. A ação revisional tem sempre a necessidade de prova de um fato superveniente. E, claro que a pandemia e para quem dá aula, né, Marcelo? Eu não sei se você tinha pensado nisso, mas eu sempre tive muita dificuldade quando os alunos me perguntavam assim, professor, dá um exemplo de caso fortuito e força maior, aquilo que os administrativistas chamam de alia extraordinária. Dá um exemplo disso. Eu ficava assim pensando, né? O que é isso, né? Caso fortuito e força maior, está aí. Por quê? Caso fortuito e força maior é exatamente isso, é o inesperado, é o imprevisível, é o acaso. E se isso não for um caso fortuito e força maior, eu não sei o que seria, porque aí só se for um cometa que colidir com o planeta Terra, matar, exterminar todos os humanos
Só se for isso, porque mais do que está acontecendo é chegar no limite do absurdo. Então, em relação a revisional de alimentos, as minhas primeiras impressões são estas e antevejo para o hoje e para o amanhã um espaço interessantíssimo de discussões sobre as revisionais. Mas não apenas no campo das ações revisionais centram-se as minhas preocupações. Eu quero também dizer que estou com muitas preocupações sobre as execuções de alimentos. E aqui eu vou pedir licença aos colegas para ser até um pouco mais vertical nessa apreciação. É que, no que diz respeito às ações de execução de alimentos, eu estou realmente preocupado com uma certa nostalgia do jurista pelo sistema jurídico anterior. Eu sei que é muito difícil para o jurista romper com certas tradições, né? O Boaventura de Souza Santos, aquele grande educador lusitano, uma das maiores autoridades do mundo em educação, e o Boaventura diz que é muito difícil romper um paradigma, que ele demora mais ou menos 2 gerações. Por quê? O paradigma, em primeiro lugar, está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Nós fomos formados pelo paradigma anterior. Então, quando esse paradigma é superado, quando esse paradigma é alterado, ele, de certo modo, ainda está dentro de nós que nos formamos pelo paradigma científico anterior. Assim, tudo bem, mas aí vem a nova geração. Sim, só que a nova geração vai ser formada por professores que foram formados pelo paradigma anterior. Portanto, de um modo ou de outro, aquele paradigma ainda fica presente por muito tempo, ele calcula 2 gerações. Eu vou aplicar exatamente o Código de Processo, essa ideia ao Código de Processo. O Código de Processo é de 2015, muito novo. E o Código de Processo estabeleceu um capítulo especial para a execução de alimentos, para o chamado cumprimento de decisão judicial que fixa alimentos. Bom, é difícil para nós, claro, porque nós estávamos acostumados, e nós do MP, então, acho que nós do MP somos especialistas, né? Quando a gente começa a se abeirar, se aproximar das varas de família, nós ficamos especialistas em execução de alimentos. 732, 733. 732, 733. 732, execução com penhora. 733, execução com prisão. E isso se tornou um mantra para o jurista. Pois é, agora eu vou lembrar do Einstein, que diz que é mais fácil quebrar o átomo do que quebrar um preconceito que está dentro de nós. Preconceito não no sentido pejorativo, ruim da palavra, não. Mas preconceito no sentido de conceito prévio. Aquele conceito que nós estabelecemos, para vencê-lo, dói, e dói muito. Meus amigos, tudo isso que eu estou a dizer é porque eu estou impressionado como 5 anos depois do novo CPC, 5 anos vão fazer. Agora, o fizeram agora em março, nós não conseguimos abandonar o paradigma da execução de alimentos 732, 733. 732, 733. Nada mais existe nesse sentido. Nada mais. Olha, desceu a mansão dos mortos e não vai ressuscitar no 3º dia. Não tem como voltar esse procedimento, porque agora nós temos uma técnica completamente diferente. O cumprimento de decisão, ou execução de alimentos, ou o cumprimento de decisão que fixou alimentos, ele agora passa a ter 2 possibilidades. Isso vale para nós também, né? Porque não esqueçamos que o Ministério Público está expressamente legitimado para a execução de alimentos. É o artigo 201, inciso 3 do ECA, em favor de criança e adolescente. Em favor de criança e adolescente, o Ministério Público pode executar os alimentos. Pode! Então, o que nós precisamos pensar é como é que funciona a execução agora. O credor escolhe dentre 2 procedimentos. Procedimentos. Você está pensando assim, já sei, 732, 733, penhora ou prisão. Nada disso. O credor pode escolher o procedimento comum das execuções de alimentos. Aquele procedimento que serve para qualquer execução. Alguém bateu no seu carro, Luiz Fernando, aí você entrou com ação reparatória. Aí o juiz julgou procedente o pedido, você agora vai requerer o cumprimento da sentença, numa ação de indenização. O procedimento executivo que vale para uma indenização, para uma ação monitória, para uma ação de cobrança, para uma reintegração de posse, para uma desapropriação, para qualquer ação. O procedimento comum
de cumprimento de sentença pode ser utilizado pelo credor. O credor pode dizer, eu quero este procedimento, este aí, que está disponível para qualquer exequente, para qualquer credor, e eu quero para mim. Aí, claro que a pergunta que virá, Cristiano, nesse procedimento ele pode prender civilmente o devedor? Não, gente. Porque o procedimento comum serve para qualquer crédito. E qualquer crédito não permite prisão civil. A prisão civil no nosso sistema jurídico está parametrizada por 2 dispositivos. É o inciso 67 do artigo 5º da Constituição, inciso 67 do artigo 5º da Constituição e o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica. Com base nesses 2 dispositivos, inciso 67 do artigo 5º da Constituição e o artigo 7º do Pacto de São José, o crédito alimentício pode permitir a prisão em situação completamente anômala e excepcional. Então, em caráter excepcional, pode ser preso. Aí o credor não pode requerer a prisão no procedimento comum, porque o procedimento comum vale para todo mundo. Então, tá bom, ele vai requerer aonde? No procedimento de alimentos. Que agora não são mais 2, como era no CPC de 73. Aí eu volto, 732 e 733. Tinham 2 procedimentos para os alimentos. Agora tem um só. Esse procedimento vai do artigo 528 até o 533. 6 artigos. 528 a 533 do CPC. Nestes artigos 528 a 533 do Código de Processo Civil, o legislador diz assim, o credor de alimentos, é o seguinte, se você não quiser o procedimento comum, aquele que serve para todo mundo, aquele procedimento padrão, básico, tradicional, que não cabe prisão, não cabe, lógico que não cabe. Então você vai para um procedimento especial. Esse procedimento é só para o cumprimento de decisão que fixou alimentos ou para a execução de títulos extrajudiciais, como, por exemplo, os acordos de alimentos que nós referendamos. Isso é tão comum no interior, Luiz Fernando, eu não sei se aí em Goiás é assim, mas aqui na Bahia, os promotores referendam muito, eu lhe diria até cotidianamente. Os promotores referendam acordos de alimentos. Estes acordos de alimentos referendados pelo promotor, que ficam ali arquivados mesmo na promotoria, eles permitem execução de alimentos com pena de prisão. Com pena de prisão. Antigamente até, eu não sei os colegas mais antigos se passaram por isso, mas antigamente o promotor referendava e requeria homologação ao juiz. Não precisa mais não, viu? Pelo amor de Deus, não requeram mais homologação disso, não. Os artigos 911 a 913 do CPC, 911 a 913, não precisa requerer homologação nenhuma. Referendou, arquiva. Pronto. Está lá arquivadinho. Se alguém precisar executar, vai pegar o arquivo, o instrumento referendado e vai requerer execução com base em título extrajudicial. De um modo ou de outro modo. Ou seja, na primeira hipótese, cumprimento de decisão que fixou alimentos. Ou na segunda hipótese, execução de título extrajudicial, o credor pode dizer, eu não quero procedimento comum, não. Eu quero procedimento de alimentos, que cabe prisão. Só que aí que está. Antigamente ele escolhia, dentro do procedimento de alimentos, ou prisão ou penhora. Agora não mais. Agora é um procedimento só, com diferentes técnicas. Técnicas executivas. Ele pode requerer, número 1, prisão, é o 528. Número 2, desconto em folha, é o 529. Número 3, penhora, é o 530. Então, na sequência do código, o credor de alimentos pode requerer prisão, desconto e penhora. Se ele requerer o desconto, esse desconto vai até, no máximo, 50% do rendimento do devedor e serve tanto para a dívida vincenda quanto para a vencida. Vincenda e vencida. Pois bem, aí você vai dizer, então tá ótimo, ele requer, ele escolheu lá a prisão. Se ele escolheu a prisão, está resolvido. Não. Agora vem a melhor parte. É que, dentre estas diferentes técnicas,
dentre as diferentes técnicas reconhecidas ao exequente, ao credor, existe a possibilidade de variabilidade de técnicas. Variabilidade de técnicas significa, em palavras muito claras, ele pode começar usando uma técnica e cambiar para outra. Então, hipoteticamente falando, ele poderia, o credor de alimentos, começar requerendo prisão e variar a técnica para a penhora, ou vice-versa. Ou ele poderia, de outro modo, requerer desconto em folha e depois variar para a técnica da prisão, e assim sucessivamente. O mais importante é perceber que o credor não está mais preso em uma técnica apenas. Não há um encapsulamento do credor para apenas usar uma técnica. E há uma decisão. Eu separei isso aqui ontem, quando eu estudava preparando já esse nosso encontro de hoje. E eu, então, separei, deixa eu achar aqui essa decisão. Está aqui pertinho, eu vou achar ela rapidinho, mas vamos lá. Eu separei essa decisão do STJ aqui. É uma decisão do STJ de 2019, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, já achei aqui a decisão, e essa decisão ela é extremamente importante, porque foi esta decisão quem estabeleceu a variabilidade de técnicas executivas. Variabilidade de técnicas executivas alimentícias. O RESP, é um julgamento do STJ do ano passado, RESP 1.733.697, do Rio Grande do Sul. Eu vou repetir, RESP, recurso especial, 1.733.697, do estado do Rio Grande do Sul. Neste precedente, o STJ diz assim: o credor tem o direito de variar as técnicas executivas. Então, o credor pode requerer na inicial prisão, depois requerer. Aí descobriu um exemplo, ele descobriu que agora o devedor arranjou um emprego. Então ele vai peticionar o juiz e dizer: juiz, eu não quero mais a prisão, não. Agora eu quero desconto em folha, que vai se mostrar uma medida mais efetiva. Ou ele entrou com um pedido de desconto em folha porque o devedor tinha um emprego. Só que aí ele descobre que o devedor se desempregou. E aí ele pode variar do desconto para a prisão. E assim sucessivamente. Portanto, o credor não está adstrito a uma medida só, a uma técnica só. Ele pode usar uma das três técnicas, e agora vem a melhor parte. E ele pode, além de usar uma dessas três técnicas, ele pode também usar aquelas outras técnicas que estão previstas na execução comum de alimentos. Protesto no cartório e inserção do nome no SPC e Serasa. Protesto no cartório e inserção do nome. Eu sei que essas duas medidas, na prática, às vezes, elas não são muito usuais, porque, sob o ponto de vista prático, muitas vezes, o nome do devedor já está no SPC e Serasa, ou ele não tem nenhum patrimônio, então o protesto não vai mudar nada. Eu prefiro só lembrar um outro detalhe, é que o rol das técnicas executivas alimentícias não é taxativo, por causa do inciso 4 do artigo 139. O inciso 4 do artigo 139 do CPC reconhece a atipicidade das técnicas executivas. E por conta desta atipicidade das técnicas executivas, o juiz pode, inclusive de ofício, aplicar outras técnicas. Eu já vi algumas decisões, todo mundo já viu, né? Determinando o recolhimento do passaporte, apreendendo a CNH, carteira de motorista, determinando a suspensão, bloqueio do CPF da pessoa para celebrar, para a utilização de cartões de crédito. Enfim, eu já ouvi já encontrei várias decisões utilizando outras técnicas atípicas. Ou seja, é possível na execução de alimentos o credor usar uma, ou duas, ou três das técnicas previstas para a execução de alimentos, usar as técnicas da execução comum e usar outras técnicas não nominadas, atípicas, por conta do 139, inciso 4. Meus amigos, o que eu queria dizer com esta preleção, pedindo até desculpas pela demora dela, mas o que eu queria dizer é que a premissa da qual eu parto é a premissa de que
na execução de alimentos, não se aplica o famoso princípio da execução pelo meio menos gravoso. Aquele famoso princípio, a execução se dará pelo meio menos gravoso ao devedor, não se aplica na execução de alimentos. A execução de alimentos se dará pelo meio mais efetivo para o credor. Ou seja, temos aqui uma inversão em razão da peculiaridade do crédito. Em razão da particularidade desse crédito, nós invertemos o princípio da execução pelo meio menos danoso ao devedor. Qual é o problema agora? Até hoje, o exequente requer execução, pede a prisão, o juiz acha que não pode mais mandar penhorar, equivocadamente, acha que não pode mandar descontar, equivocadamente, e o juiz fica nessa psicose de que procedimento de alimentos é ou penhora ou prisão. As técnicas estão todas juntas. Tudo isso é para eu me insurgir contra esta lamentável decisão do CNJ, equivocada ao meu sentir, decisão do STJ, que, decisão não, perdoe, recomendação. É um ato normativo, não é decisório, é um ato de recomendação aos magistrados de que convertam as prisões civis de devedores de alimentos em prisões domiciliares. E por que eu acho que o ato é completamente equivocado? Em nenhum momento, eu acho que esse devedor tem que ficar lá no estabelecimento prisional. É lógico que eu me compadeço dos devedores nesse momento, me compadeço das pessoas que estão lá e acho que quanto menos gente se tiver nos estabelecimentos prisionais, melhor. E se você me perguntar, você acha que ele deve ficar lá? Não acho, não. Eu acho que ele deve ser solto, e não preso em domicílio. Por quê? Observe, em prisão domiciliar já estamos todos. Todos nós estamos em prisão domiciliar. Se eu olhar pela janela aqui do meu apartamento, eu não vejo uma alma passando na rua. Agora, às 11 horas da manhã, basta eu abrir a minha janela que eu não vejo ninguém, porque todos estão presos em seus domicílios. Ou seja, tirá-lo do estabelecimento prisional e transferi-lo para a casa dele é prêmio, porque ele vai ficar onde todos já estão. Não esqueçamos, a natureza da prisão civil é coercitiva, não é punitiva. E como essa prisão não tem natureza punitiva, não incidem aqui aquelas regras do Código de Processo Penal, por exemplo, de prisões especiais. Aquelas regras especiais para determinadas prisões não se aplicam na prisão de alimentos, exatamente porque ela não tem natureza punitiva, mas sim coercitiva. Então, pela sua natureza coercitiva, o que se quer é exortar o devedor ao cumprimento. Ora, se ele vai ficar no mesmo lugar de todo mundo, essa prisão não teve natureza coercitiva nenhuma. Agora, vamos para a prática. E o que vai acontecer é que, quando passar a pandemia, o juiz, então, vai perceber, ele ficou preso, e agora? Agora eu vou lá atrás de outra coisa. Tem bens a penhorar? Não. Como a maioria dos devedores não tem. E aí vai fazer o quê? Está extinta a dívida. E nós acabamos de prejudicar o credor. A minha proposta, e eu queria compartilhar isso com os colegas, até porque me parece que o Ministério Público precisa estar atento, formular requerimentos, acompanhar de perto isso. Toda vez que um juiz converter prisão de devedor em prisão domiciliar, o Ministério Público requerer a cessação da prisão. A cessação, dizer, não, eu não quero converter, eu quero cessar. Eu quero que ele fique solto. Quer dizer, pronto. E ele está solto, então. Vamos lá. Solto significa o quê? Agora a gente utiliza outra técnica executiva. Agora nós podemos tentar penhorar, não tem bens. Tentar descontar, ele não tem emprego. Tentar as técnicas atípicas, não conseguiu nada, não tem problema. Quando passar a pandemia, a gente requer a prisão dele por aquele período. Porque o grande problema é que o devedor não pode ser preso 2 vezes pelo mesmo período de dívida. Marcelo, Luiz Fernando, me permitam aqui uma conta. Olha, eu fiz essa conta aqui várias vezes aqui. Está na minha frente aqui, eu botei um bloquinho e fiz umas anotações para não errar a conta, porque eu sou péssimo de matemática. E eu já fiz e refiz essa conta para não dar errado. Só falta eu errar agora falando. A conta é a seguinte. Suponham comigo uma dívida de alimentos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Outubro, novembro e dezembro.
Então, tínhamos 3 meses de dívida. Em janeiro, o credor requereu a execução dos 3 meses com prisão. Em janeiro. Foi recebido o processo, foi distribuído, e aí, no final de janeiro, esse processo chegou o devedor respondeu, o devedor se defendeu, arguiu qualquer besteira. Muito bem. Na sequência, o juiz ouviu o Ministério Público, já vamos em fevereiro, e no início de março, o juiz decretou a prisão. Então, o juiz não acolheu as alegações do réu, ouviu o promotor e decretou a prisão. Essa prisão foi decretada, mas ela não foi cumprida, porque logo no dia 18 de março, o CNJ recomendou ao juiz que não prendesse no estabelecimento prisional os devedores de alimentos. Muito bem. Você vai fazer o que agora? Eu, do Ministério Público, vou requerer, através de uma petição. Eu quero que seja revogado o mandado prisional. Revoga, juiz. E aí o juiz revoga. Muito bem. Se o juiz revogou, ele agora não vai ser preso em domicílio, que seria a ideia do CNJ, né? Fica preso em domicílio. Se ele cumprir os 3 meses de prisão em domicílio, significa que ele ficou na casa dele onde está todo mundo. Todo mundo. E aí, olha a minha ideia. Suponha que a pandemia só passe, vamos fazer um cálculo aqui aleatório, em setembro. 1º de setembro, suspendem-se as medidas. Então, em 1º de setembro, o credor vai dizer, então tá bom, durante todos esses meses, de março a setembro, eu tentei penhorar, não achei. Eu tentei descontar em folha, ele não tem emprego. Eu tentei técnicas atípicas, não consegui. Não consegui nada. Então, agora, em 1º de setembro, eu requeiro a prisão. A prisão por aquele período, porque ele não foi preso ainda por aquele período. Se ele tivesse sido preso por aquele período, ele não poderia ser preso de novo, mesmo que ele tivesse ficado em prisão domiciliar. Indo mais longe, se ele continua inadimplente durante todo esse ano de 2020, agora ainda tem outro detalhe. Quando for decretada a sua prisão, ele não pode pagar só os últimos 3 meses, porque a súmula 309 do STJ, ela é de clareza solar, quando ela diz o seguinte: o devedor pode ser preso pelos 3 meses antecedentes. Quais são os 3 meses antecedentes na minha conta, no meu exemplo? Outubro, novembro e dezembro. E pelos meses que se vencerem dentro do processo. E aí, no meu exemplo, quais são os meses que se venceram dentro do processo? De janeiro a setembro. Então, por outubro, novembro e dezembro de 2019 e de janeiro a setembro de 2020, ou ele paga tudo, ou ele não vai ser solto. A prisão agora terá natureza coercitiva. Ou paga ou fica preso. E me parece aqui que nós vamos ter uma solução mais adequada, porque nós não prendemos ele. Bom, aí tem um outro problema. Mas, Cristiano, ele tinha sido preso pelo período de 3 meses, só tinha 1 mês que ele tinha cumprido, e aí o juiz converteu em prisão domiciliar. Não. Aí o juiz solta ele. Solta. Simplesmente solta. Revoga a medida. E esses outros 2 meses vão ser requeridos oportunamente, se preciso. Se as outras técnicas executivas não surtirem efeito. O que eu quero propor apenas é que a gente reflita que não é violando os interesses do credor radicalmente que nós vamos resolver o problema do devedor. Porque tirar o devedor do estabelecimento prisional, eu concordo. Mas deixá-lo em prisão domiciliar, aí me parece um enorme prêmio com o qual nós estamos brindando esse credor, esse devedor de alimentos. Então, estas são as minhas considerações, especificamente agora, em relação à execução. Vistos os problemas da revisional e da execução, agora eu queria me referir, finalmente, até para podermos discutir, debater o tema, eu queria me referir agora à convivência familiar. De saída, eu quero justificar a opção da minha expressão. Eu não falei em guardas e visitas, eu preferi falar em convivência. É que eu não estou muito satisfeito em usar essas expressões guarda e visitas. Primeiro, porque a guarda ordinariamente é compartilhada. 1583, 1584 do Código Civil. Preferencialmente, a guarda será compartilhada. Segundo, mas não é só isso, é que, no fundo, o que é uma guarda compartilhada? Né? Assim, guarda compartilhada é quando a criança tem 2 lares, mora em 2 lugares, fica aí de mochila, andando de um lugar para o outro? Não.
Guarda compartilhada, a criança tem um domicílio, uma referência espacial. E a partir desta referência espacial, a criança vai ter uma convivência maior com os pais. Então, a mim parece que a melhor expressão seria falar em convivência. Em convivência. Eu acho até que a gente termina tendo uma ideia muito lúdica, muito romantizada da guarda compartilhada. Olha que coisa linda, os pais vão continuar convivendo. Não preciso chamar isso de guarda. Não sei, eu realmente acho que eu estou falando de convivência e não especificamente de um conceito de guarda ou especificamente de visitas, enfim. Mas, uma vez fixados regimes de convivência anteriormente à pandemia, como é que ficam esses regimes agora? Toda vez que as pessoas me falam disso, eu, de vez em quando, recebo mensagem de WhatsApp, telefonema dos meus amigos mais próximos, e assim, meus amigos são advogados. Cristiano, eu estou aqui com o cliente, ele quer entrar logo com ação revisional durante esse período, ele quer executar o acordo. Calma. Meus amigos, observem bem. Observem bem. Suponham comigo que nós não estamos no período de pandemia. Suponho. Diriam os químicos, né, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, suponham comigo que não tem pandemia nenhuma, tem uma decisão judicial que fixou um regime de convivência de um determinado casal. Então, o casal se divorciou ou dissolveu sua união estável e, dissolvida a união estável ou dissolvido o casamento, a decisão judicial fixou o regime de convivência. No meio desse regime de convivência, tem lá dizendo que o pai pegará o filho de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, o pai pegará o filho para o fim de semana. E durante a semana, o pai pegará na escola nas terças e quintas e devolverá de noite, ou dormirá, devolverá de noite, enfim. Esse é o regime. No fim de semana do pai, no fim de semana que esse pai vai ficar com a criança, ele vai lá buscar a criança na casa da mãe. E aí ele descobre que a criança está com sarampo, catapora, está com uma gripe muito forte, uma febre alta, a mãe precisou levar essa criança no hospital, ou a avó, mãe da mãe, faleceu e vai ter o enterro, e a mãe quer levar o filho, ou é aniversário da mãe, e ela quer ficar. O que acontece em todos esses casos? As pessoas se reajustam. Se a visita era nesse fim de semana, fica para o próximo, e nós vamos automaticamente refazendo o ajuste. Automaticamente. Com a pandemia, o que vai acontecer é que as pessoas precisam refazer os seus ajustes automaticamente. Portanto, o que vai acontecer? A criança está com Covid-19. Pode sair de casa? Não, não pode. Não pode. O pai ou o pai mora com os pais dele que são idosos, ou a criança mora com os avós que são idosos. Se ela sair, pode colocar os avós em risco. Não vai poder sair. Vai se criar outro meio de convivência, vai se usar tecnologia digital, mas eu vou usar o sábio ditado do povo do interior. O que não tem remédio, remediado está. Então, me parece que nós não precisamos de demandas para regulamentar. O que nós precisamos é que as pessoas tenham um bom senso. É óbvio que as pessoas no campo familiar normalmente não têm. Né? O campo da família é o campo das emoções. A emoção aflora, a razão diminui e a pessoa fica lá pensando, né? Olha, eu vou fazer o mal, até sem querer, mas pensa. E aí vai resolver como? Eu acho que o Poder Judiciário precisa estar atento, o Ministério Público precisa estar atento, e os advogados também na formulação dos seus pedidos. Não precisa ficar promovendo novas demandas. É bastante fazer ajustes nos acordos. E claro que todo mundo vai me perguntar, mas Cristiano, peraí, como é que eu pego um acordo que transitou em julgado, portanto, um acordo que hoje está alcançado pelos efeitos da coisa julgada material, como é que eu pego ele e refaço algo em cima dele? Simples. Aquela coisa julgada em relação às decisões de convivência, guarda e visitas, é uma coisa julgada que vem gravada com a cláusula rebus sic stantibus. Essa famosa cláusula que vem do direito romano, as coisas devem ficar como estão. E, portanto, toda e qualquer alteração fática permite ajuste do acordo.
Então, ao invés de pensarmos em elucubrações de reversões de guarda, alterações, basta promover os ajustes necessários no próprio acordo. O que eu quero dizer? O sistema funciona, independente de ter uma nova lei, independente de ter novas ações, o próprio sistema jurídico funcionando terá solução para esses casos relativos, eu volto a dizer, às revisões de alimentos, às execuções de alimentos e às questões de convivência, guarda e visitas. A mim parece só que nós estamos criando uma tempestade acelerada em copo d'água, porque nós estamos falando como se o sistema periclitasse, como se o sistema estivesse à beira do precipício, quando, na verdade, eu acho que o sistema funciona bem, que nós precisamos agora em outro nível, em outra medida, mas procurar dar efetividade ao sistema e tranquilizar, porque é lógico que quanto mais segurança nós dermos para as relações de família, é muito melhor. Essas são as considerações gerais que tinha. Quero, obviamente, me predispor aqui ao debate. Pedir desculpas, eu tinha me programado para falar 10 minutos mesmo, mas debatemos mais, mas eu fico aqui o tempo que for necessário. Foi só a empolgação que o tema me gera aí em razão desses debates cotidianos aí que eu venho assistindo. Luiz Fernando, para as suas considerações. O que me chamou a atenção, você me falou sobre a questão, não me falou para todos aí, a questão do termo referendado. Comigo aqui em Anápolis, eu sou promotor aqui em Anápolis, e a minha atribuição aqui na promotoria é justamente família e sucessões. E, realmente, nós fazemos muito o termo referendado, referendando um acordo de alimentos, de guarda, de visitação. Em relação à guarda, visitação e alimentos, eu concordo com você que esse termo é um título executivo, certo? Entretanto, geralmente, nós fazemos o termo referendado não só de alimentos, mas também envolve guarda e visita. Em razão desse fato, eu acho conveniente, e o Código de Processo Civil prevê essa situação, pegar o termo e pedir a homologação disso. Sim. Aí eu transformo esse título executivo extrajudicial em título executivo judicial, mesmo porque tem a guarda e a visitação que precisa realmente de uma decisão judicial para isso. Essa é a primeira observação. Eu não sei se você concorda com essa situação de pedir a homologação. Irretocávelmente, Luiz. Irretocável. Se for um termo apenas de alimentos, ele dispensa homologação. Se o termo envolve outras matérias, ele precisa ir para a homologação por conta das outras matérias que vão precisar da decisão judicial. Perfeito, irretocável, amigo. E eu concordo com você que o termo em relação a alimentos, basta ele por si só, já é um título executivo extrajudicial cabível aí. Em relação às técnicas de execução, o interessante é, eu concordo, em princípio, com essas técnicas. É lógico que está previsto no Código de Processo Civil, que eu tenho a penhora, a prisão e o desconto em folha de pagamento, além daquelas figuras atípicas, né? Ou técnicas atípicas para cumprimento da decisão, ou de coerção aí. Entretanto, o que me preocupa nessas execuções, e muitos juízes têm feito, como você falou, mudar a técnica, começa com prisão e depois muda para penhora. O que me preocupa são as decisões surpresas. Sim, excelente. O Código de Processo Civil proíbe essas decisões surpresas. Tem que comunicar, mas na execução de alimentos, iniciou com um pedido para prisão, ele é citado para isso. Depois simplesmente muda para penhora. Ou o contrário, começa com a penhora, pedido para penhorar, ele é citado para isso, e depois simplesmente é mudado aquilo lá sem comunicar ele, o juiz decreta a prisão. Isso me preocupa. Isso, sinceramente, eu não concordo com nesse processo, haver essa alteração repentina da situação. Eu adiro a sua preocupação, Luiz. Me permita acrescentar, temos um artigo no CPC para evitar exatamente essa decisão surpresa, como você magistralmente destacou. É o artigo 10 do CPC. Esse artigo 10, ele diz, mesmo as matérias de ordem pública, como são as técnicas atípicas são de ordem pública, porque envolvem a efetividade da decisão. Mas, mesmo para as decisões de ordem pública, para as matérias de ordem pública, o juiz não pode decidir sem a prévia intimação das partes. Então, quando variar a técnica, ele precisa intimar primeiro
e decidir na sequência. Perfeito, perfeito o seu comentário. Aliás, eu queria lhe parabenizar pelo comentário, porque eu tenho lutado muito, falando, fico tão feliz, Luiz, de ouvir você falar, porque eu acho que nós, do Ministério Público, temos um compromisso enormíssimo com o incapaz. Enormíssimo. Eu sei que a cabeça nos impulsiona sempre a querer o melhor para a criança e para o adolescente. Mas nós não podemos sair atropelando o devido processo legal. E fico feliz de você ouvir, porque muitas vezes eu tenho dificuldade em convencer os nossos colegas de que a gente não pode requerer a prisão sem a parte saber. Sem a parte ser intimada. E o promotor diz, mas se ele for intimado, ele some. Mas, gente, nós vivemos numa democracia. Não dá para prender alguém se a pessoa não teve o contraditório, não teve a oportunidade de defender. Concordo integralmente, meu amigo, e tomara que essa sua preocupação reverbere, porque ela é extremamente importante. Nossa, eu fico aí realmente lisonjeado com essas palavras. Já é uma referência para mim, já é uma referência no processo. É ótimo saber isso aí. A sua posição, que realmente é de acordo com o que eu penso. Outra preocupação minha, você falou sobre a questão da prisão. Eu concordo que, nesse momento, ao invés de recolher em domicílio, é melhor não prender, aguarda. Né? O que me preocupa é esse processo, processualmente falando. O juiz, nesse caso, suspende o processo de execução, e qual seria o fundamento? Essa é uma pergunta, porque, realmente, se eu analisei o processo civil aqui, eu não vi nenhum fundamento legal para suspender nesse caso. Salvo engano, eu ainda teria que consultar. Eu concordo com você que, primeiro, não é cabível, perfeito, eu concordo com você plenamente. É melhor não prender. Deixa. Entretanto, o andamento desse processo, o juiz vai decretar suspensão, o que fazer? É uma dúvida agora que surgiu quando você acabou de falar isso aí. Excelente, a mim também. Mas vamos lá. As hipóteses de suspensão, Luiz, estão no 313 do CPC. Artigo 313, uma das hipóteses de suspensão é caso fortuito força maior. Poderíamos enquadrar e andar por aí. Mas eu acho que o credor não necessariamente precisa requerer essa suspensão 313, não. Ele pode querer que o processo siga usando outras técnicas. Então, ele pode usar outras técnicas. Eu soube, Luiz, eu não posso afirmar a você que, com certeza, porque eu não sei. Mas, num debate desse com os nossos colegas do Rio de Janeiro, um colega me narrou um fato de uma execução no Rio de Janeiro. Era um devedor de alimentos quanto mais, ele sempre devia e tal, e ele era fanático por um time de futebol lá. Então, todos os jogos desse time, esse cara ia lá para o estádio, passava lá, digamos assim, não só a hora do jogo, né? Mas e chegava antes, saía depois, ficava lá, digamos assim, curtindo o futebol. E aí o exequente, através do advogado, requereu, o promotor deu parecer favorável e o juiz deferiu a seguinte medida atípica. Todos os dias de jogos do time dele, ele tinha que ir para a delegacia do bairro e durante um período de 2 horas antes e 2 horas depois ele ficava na delegacia. Ele ficava sentado na delegacia 2 horas antes até 2 horas depois do jogo, como medida atípica. Eu estou só lhe dando um exemplo para dizer assim, durante esse período, nada impede que a gente use outras medidas, se existirem. Não existindo nenhuma, aí é o caso de suspensão do processo, sim, pelo 313, na hipótese de caso fortuito força maior. Mas eu estou só dizendo, é possível o uso de medidas atípicas, né? Não sei. É difícil pensar nas medidas atípicas porque elas dependem muito das características particulares do credor e do devedor. Você concorda comigo? Assim, não dá para falar, por exemplo, vai servir recolher no dia do jogo. Aí o cara não gosta de futebol, não tem time, não vai adiantar. Essa medida vai se mostrar inadequada. É verdade. Concordo com você. E, finalmente, a questão da guarda e visita. Gostei muito da sua observação, porque é melhor falar em convivência. Perfeito isso aí. Vou começar a utilizar essa palavra, convivência. Muito melhor do que guarda e visita. Eu concordo, parece que, e você me deu a entender, pelo menos eu percebi isso da minha parte, que é difícil haver guarda compartilhada. Porque sempre entendi que guarda compartilhada
só existe quando eu tenho pai e mãe num casamento, pai e mãe na união estável. Aí eu tenho realmente uma guarda compartilhada dos dois. Fora esse caso aí, eu vou ter que ter uma referência. Essa criança vai ter que ter um lar, vai ter que ter essa referência. Não tem como ter realmente essa guarda compartilhada. O que pode ter, que eu já vi pela doutrina, inclusive da sua, eu tenho uma corresponsabilidade. Né? Responsabilidade por isso. Né? Aqui, o que nós temos trabalhado em relação a essa guarda compartilhada? Quando se tem essa guarda compartilhada, fixa uma residência, é a mãe, geralmente, na casa da mãe, e não é fixado visita. Porque na guarda compartilhada, quem vai resolver as visitas não é o juiz, são o pai e a mãe. Tá, aí vem um problema em relação a o problema é a questão do bom senso, você falou. Será que o pai e a mãe, nessa situação de pandemia, terá o bom senso para discernir sobre essa visitação? Qual o período? Isso é preocupante. Essa guarda compartilhada que nós aqui, em Anápolis, quando é guarda compartilhada, só determina a residência, mas não fixa direito de visitação. Realmente, aí é um problema sério para ser resolvido. Eu concordo com você nesse ponto. E, Luiz, é um problema que eu diria até conceitual, porque a mudança da lei que determinou a guarda compartilhada como regra geral, ela foi proveniente de um projeto de lei. Muitas vezes a gente fala assim, interpretação histórica, né? É tão difícil a gente fazer isso, procurar a história da lei, saber e tal, mas ajuda muito. A lei que alterou o Código Civil para implantar a guarda compartilhada como regra geral, ela foi proveniente de uma emenda popular gerada por associações de pais separados que reclamavam muito porque eles ficavam 15 dias sem ver os filhos. Então, de fato, parece que é muito ruim privar o filho durante 15, 20 dias do convívio com o pai, no caso de pais separados ou divorciados. Agora, a gente não pode imaginar que a guarda compartilhada vai ter, como você muito bem falou, vai ser o espelho do que acontecia quando o casal estava junto. Porque o casal não estava junto, porque eles moram em lugares diferentes, porque o trânsito das cidades não é fácil, porque essas pessoas vão ter outras vidas na sequência, outras relações, outros trabalhos, não vão ter a boa vontade que tinham, digamos assim, eu vou usar a expressão do código, né? A comunhão de vida que tinham antes, de um ajudar o outro, agora é cada um por si. Então, é lógico que as coisas mudaram e a gente não pode imaginar que a convivência de um filho com um casal separado, divorciado, vai ser a mesma convivência que eles tinham antes. Lamentavelmente, não será. E eu também me preocupo, igual você falou, o pós-pandemia. Essa questão da guarda compartilhada, em que o pai, nessa situação, não tem como visitar a criança, ficar com a criança e só fica com a mãe na casa da mãe e tal. Ele pode pedir para substituir isso, aumentar suas visitações, ficar mais tempo com a criança. Isso é muito problemático. Até para a própria criança, que está mais acostumada a ficar com a mãe. Então, é uma situação muito difícil de ser resolvida. Perfeito. Eu acredito que deve ser aplicado sempre o princípio do melhor, o que é melhor para a criança, e não o que é melhor para o pai. É lógico que para o pai é ruim ficar sem o filho, mas aí, nesse caso, vamos ter que verificar o que é melhor para a criança. Se é melhor para a criança manter a mesma situação e diante da situação não repor isso, é melhor ficar do jeito que está mesmo. Concordo integralmente. Acho que é o caminho do que a gente já está discutindo, pensando, né? Nós vamos aí nessa linha evolutiva, digamos, do problema. Acho que é por aí, sim. Mas é isso. Agradeço e gostei muito das suas palavras. A alegria é toda minha. Foi um grande momento aí. Espero ter contribuído, propiciado aí ideias para um debate saudável e um debate prospectivo aí sobre esses temas. Cristiano, eu agradeço em nome da Escola Superior do Ministério Público a belíssima apresentação, enriqueceu demais o debate. Luiz Fernando, muito obrigado pela mediação. E, Cristiano, esteja convidado, né? Vamos esperar passar essa época, essa situação que nós vamos vencer. Eu espero recebê-lo presencialmente aqui na Escola Superior. Eu também, em nome da ENAMP, que apoio esse evento, eu como diretor da Escola Nacional, eu também faço o agradecimento e espero contar contigo em novos eventos. Faço questão de estarmos juntos pessoalmente. Então, tá bom. Aquele abraço. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumCast.
o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Acompanhe nossas próximas postagens.